Boa noite a todo mundo que está entrando. Eu vi que o Jorge já deu as boas-vindas em relação ao tema que a gente vai conversar hoje, né? E a gente espera ter um bate-papo, né, Jorge? Falando bastante sobre o tema e fiquem à vontade para mandar dúvidas, eu vou estar acompanhando aqui. E aí a gente vai conversando sobre o tema, né, Jorge? Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite, né, dos fonoaudiólogos do sono, para falar sobre esse assunto, viu? Muito obrigada por participar com a gente. Jorge, então acho que a gente pode começar, né, falar sobre esse assunto. E como a gente está falando sobre engasgo e da relação da deglutição com o sono, acho importante a gente começar falando o que seria o engasgo. Acho que todo mundo aqui uma vez na vida já engasgou por algum motivo, mas as pessoas têm dúvida, né? Por que eu engasgo? O que seria esse engasgo? Primeiro que o engasgo é uma alteração na condução do conteúdo na região ali da garganta. O problema do engasgo, porque ele pode acontecer por coisas muito mínimas, desde um gole de água, desde a própria saliva, ou às vezes por questões de um alimento, alguma coisa assim. Ele pode acontecer porque não coordenamos bem por algum momento, ficamos distraídos ali e engolimos um alimento que não deveria acontecer, mas ele pode estar relacionado com algumas doenças. Ele, quando é algo frequente, quando é algo que começa a trazer até preocupação. Eu vou comer, eu vou engasgar, eu vou tomar água, eu vou engasgar. Às vezes, a gente começa com questões maiores, mas depois até com pequenas porções e até líquidos já começa a engasgar com facilidade. Aí isso já chama atenção para algum problema. E aí precisa de uma avaliação e de um tratamento a depender do caso, né? Então, o engasgo é uma coisa séria e que pode, né, dependendo do grau, trazer um risco aí para a saúde do indivíduo. Perfeito. E uma coisa importante também, como você disse, né? O engasgo, ele começa a ser um problema quando ele começa a ser frequente. Como eu falei, acho que todo mundo aqui teve alguma experiência de uma vez na vida ter acabado engasgando com alguma coisa, né? Com a comida e tudo mais. Mas quando esse sintoma ele começa a ficar mais frequente, começa a incomodar, começa a prejudicar o processo de alimentação da pessoa, e aí a gente precisa ter essa atenção a mais, né? Fazer a avaliação. Em muitos casos, isso pode estar relacionado a um quadro que a gente chama de disfagia, né? E o que é a disfagia? A disfagia é a dificuldade no processo de alimentação em qualquer fase da deglutição. Seja na hora lá que a gente está engolindo o alimento e pensando também nesse alimento descendo ali pela garganta até o estômago. Então, se a pessoa tem dificuldade em qualquer uma dessas fases, então desde a propulsão do bolo lá, né, na parte que está engolindo, até chegar no estômago, passando pela faringe, pelo esôfago, pode ser um quadro de disfagia, né? E é importante, como você disse, que a disfagia, ela não é uma doença, ela é um sintoma relacionado a alguma doença de base. E como você disse, é comum associado a algumas doenças. Então, a gente tem, por exemplo, os pacientes que tiveram AVC e acabam tendo uma descoordenação na questão da deglutição, pacientes com doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doenças e questões de saúde que comprometeram cabeça e pescoço. Então, a gente pensa ali nos pacientes que fizeram cirurgias, como, por exemplo, câncer de cabeça e pescoço, que acaba criando alguma questão mecânica ali no processo. Então, tem várias justificativas, né, para um caso que acaba sendo os quadros de disfagia, né? E, Jorge, qual que é a consequência disso, né? Então, eu tenho um quadro de disfagia, tenho dificuldade para me alimentar. O que pode acontecer a longo prazo, né? Ou a curtíssimo prazo também? Exatamente. Nós podemos ter questões a longo prazo ou a curto prazo. A curto prazo, nós podemos ter um processo de disfagia ou um engasgo muito intenso e isso obstruir a própria respiração do indivíduo. E a gente vê muito isso com uma certa frequência, infelizmente, com crianças. Então, as crianças, elas podem apresentar os engasgos com frequência, principalmente alguns tipos de alimentos que não são apropriados para aquela idade, porque a criança ainda não tem uma maturidade tão grande com a mastigação, às vezes não tem todos os dentes ainda formados e a consistência ou a textura do alimento pode ser difícil de ser conduzido para o tubo correto, que é o tubo alimentar, né, para o esôfago. Então, isso acaba indo para uma outra região, que é a respiratória. Mas a gente vê também muito engasgo nos idosos também, porque os idosos têm uma alteração
que a gente vai chamar neuromuscular. Uhum. E isso vai atrapalhar a condução disso tudo. Ainda mais idosos, como você bem pontuou, que já passaram por uma doença anterior, seja um AVC, estão em reabilitação, pessoas que trataram uma doença na região da cabeça e pescoço, seja um tumor, seja outra situação. Nos adultos, de uma forma geral, o engasgo ele pode acontecer também quando se tem aquela doença que é muito frequente, o refluxo laringofaríngeo, porque acontece uma agressão desse ácido do estômago à região da garganta. E aí uma das consequências também que acontece relacionadas ao sono e que às vezes confunde um pouco é aquela pessoa que acorda no meio da noite com uma falta de ar. E aí é importante a gente diferenciar essa falta de ar de uma apneia do sono, né? Porque esse indivíduo ele acorda e mesmo estando acordado, ele continua com falta de ar, com a sensação que não vai conseguir respirar mais. Pode durar segundos ou até 2 minutos. Ele levanta, ele abre a janela, ele busca ajuda. A esse fenômeno nós chamamos laringoespasmo, que é uma agressão e pode acontecer isso como se fosse uma espécie de um engasgo ali durante o sono. Quando nós temos a apneia do sono, ao acordarmos, ao despertarmos, nós tomamos o controle da nossa respiração novamente. Aquele processo cessa. Agora, quando é um quadro ligado ao engasgo, quando é ligado ao refluxo, mesmo acordado, o indivíduo ainda permanece durante algum período sentindo esse incômodo. Então, é importante porque a gente tem questões desde que tragam risco grave para a vida, né? Até questões funcionais mesmo, impedindo o indivíduo de comer certos alimentos, às vezes vergonha de se alimentar perto de uma outra pessoa, enfim. Então, são questões bem sérias. Perfeito, Jorge. Uma coisa importante também que você comentou, né, do refluxo. Quando a gente fala, por exemplo, de sintomas de alteração na deglutição, de sintomas de disfagia, o que mais vem na nossa cabeça é a questão do engasgo. Mas a gente tem outros sinais também que podem indicar que a pessoa tem uma dificuldade na deglutição. Como, por exemplo, aquela sensação de um bolo na garganta, que é muito comum no refluxo. Aquela sensação que parece alguma coisa que não desce. A pessoa ela vai comer o alimento, a água, enfim, e sente que fica parado. Parece, ela até fala, né? Nossa, mas parece que eu sinto o alimento descendo. Isso também pode indicar que ela tem uma alteração ali na função da parte de deglutição. Então, não é só o engasgo. Tem outras coisas que podem acontecer também como sinais e sintomas da função. Algumas pessoas até reclamam, né? Tem a queixa de sentir que depois que se alimenta tem uma descoordenação respiratória. Então, ela fala pra gente, né, na avaliação clínica, quando eu estou me alimentando, eu me canso muito fácil. Então, eu estou comendo e eu começo a ficar cansado. Alguns pacientes apresentam até alteração vocal, pensando ali no caminho que pode ter ido errado, né? Então, aquela voz um pouco mais molhada, voz um pouco mais rouca, que também chama atenção para um quadro que pode ser de disfagia. Então, tem várias questões ali que podem apontar, né, a questão de ter um problema na deglutição. E uma coisa importante também, Jorge, é relacionar agora, né, o tema que a gente trouxe para essa live, que é a relação disso com a apneia do sono. Então, como assim, né? Tem alguma relação a questão da deglutição com a apneia do sono? Aí eu vou falar para você enquanto fonoaudióloga, né? A fonoaudiologia, ela acaba trabalhando nessas duas vertentes. Então, a gente trabalha com pacientes com apneia obstrutiva do sono e ronco, no tratamento da motricidade orofacial, que é a especialidade da fono. E também a gente tem uma área dentro da fonoaudiologia, que é a disfagia. Então, a gente acaba trabalhando com esses dois públicos. E é muito comum encontrar públicos que se encontram no meio desse caminho, né? Então, desde o paciente lá com disfagia, que pode ter alguma alteração do sono, que pode ter um quadro de ronco e apneia, e o paciente com ronco e apneia, que também, na hora da avaliação, a gente percebe que ele tem alguma questão na deglutição. Inclusive, isso foi o que me motivou a fazer o meu mestrado aqui na USP de Bauru, porque, como eu disse, né, a gente trabalhava nas duas clínicas e a gente percebia que era uma queixa em comum. E isso fez com que a gente começasse a pesquisar. A gente viu que tinha alguma literatura sobre esse assunto. Inclusive, a gente publicou na Sleep Science a revisão de literatura desse tema, né? E a gente começou a perceber que sim, a gente viu na literatura que os pacientes com apneia obstrutiva do sono não era incomum eles apresentarem os sintomas, né? Então, eles apresentavam engasgo, essa sensação de alimento parado.
E mais importante do que isso, a gente começou a querer saber por quê. Por que que um paciente com apneia do sono acaba tendo, né, alguma questão de deglutição? E o que que a gente viu, né? Quando a gente começou a olhar esses estudos e também por causa do meu mestrado, né? A gente começou a ver que esses pacientes, querendo ou não, eles têm muitas musculaturas e muitos processos em comum, pensando em respiração, pensando em deglutição, e isso acaba ficando alterado, né? Mas queria saber você como médico, Jorge, essa é uma queixa também comum no consultório? Exato. Isso é uma queixa comum tanto para o otorrino generalista, né, que faz a parte da otorrina geral, quanto para o otorrino que é especialista em sono, como eu. E o que nós vemos, Gabriele, é que o termo engasgo, ele é muito frequente tanto para a pessoa que tem apneia do sono, como para a pessoa que dorme com quem tem apneia do sono, né? Fala, doutor, ele fica engasgando, ela fica engasgando no período da noite. Uhum. Além do mais, se nós formos buscar os critérios para a apneia do sono, a gente sabe que o engasgo é um sinal também que está dentro da avaliação Uhum. dos critérios para a apneia do sono. É muito importante essa queixa, porque, primeiro que esse engasgo, às vezes, ele pode vir sucedido por tosse, né? O indivíduo Uhum. acorda no meio da noite, às vezes ele não percebe tanto o próprio engasgo, mas ele percebe a tosse seca a seguir, né? Ou então a tentativa de desobstruir essa via aérea. E lembrando que a apneia do sono é uma doença que nós chamamos multifatorial. Ela tem Sim. muitas causas, né? E um dos fenômenos que são bastante comuns nos pacientes com apneia do sono é o que nós chamamos de edema da via aérea superior, um inchaço da via aérea superior. Então, imagine que essa região por onde passa o ar, ela vai estar inchada. É como se eu reduzisse o calibre de um cano. E aí Uhum. isso favorece realmente acontecer esses engasgos, porque às vezes a gente está dormindo, uma produção de salivação, alguma coisa assim, pode ter dificuldade de passar e esses engasgos serem muito mais frequentes. Então, a apneia do sono é uma doença que ela tem múltiplas faces e eu acho que como ela está boa parte do colapso é ali na região da faringe, da laringe, então esse Uhum. ponto é um ponto frágil, né? E que a gente sabe que como está ali a comunicação muito próxima, tanto do trato digestivo quanto do trato respiratório, o perigo é iminente. Então, todo mundo com apneia do sono precisa avaliar e tratar, e a gente precisa pensar, nós profissionais de saúde, pensar na apneia do sono, pensar no engasgo como um sinal da apneia do sono também. Porque Sim, às sim. vezes a gente fica pensando coisas até que são menos frequentes, mas que são causas, né? Como, por exemplo, a ansiedade, outras coisas, mas a apneia do sono que acomete 1 em cada 3 pessoas é uma importante causa também para a ocorrência dos engasgos e da disfagia, né? Perfeito. E uma coisa importante também, Jorge, por exemplo, no meu mestrado, a gente tinha essa dúvida, né? Os pacientes têm queixa durante o dia, né, de deglutição, eles falam que eles engasgam e tudo mais. Quando a gente perguntava, então tinha uma pergunta lá inicial: você tem alguma dificuldade para engolir? Quando a gente faz essa pergunta, praticamente todos dizem não, não, eu como normal, não tenho problema nenhum. Quando a gente começa a perguntar com questionários mais específicos, a gente começa a perceber que sim, existe engasgo, existe sensação do alimento parado. Por que que a gente acha isso? Porque também é a mesma coisa com o ronco. Muita gente acha que roncar é normal, não é? E muita gente também acha que engasgar ou não conseguir se alimentar bem é normal também. Então, não, o alimento não desce, mas é normal, né? Ficar um pouco parado ou engasgar, acha que é normal. Então, isso mostra também a importância que a gente tem na conscientização. Então, como você falou, de caprichar na parte, principalmente da história clínica, entender quais são todas as coisas que podem estar cometendo esse paciente, até para ele entender todas as consequências que ele pode ter de um caso não tratado, não é? Exatamente. E o engasgo, ele, às vezes o paciente não percebe que ele começa sutil. Muitas Uhum. vezes o paciente ele começa a trocar a preferência alimentar dele ou alguma Perfeito. outra situação, e ele diz, não, eu vou trocando, ele não está entendendo ainda que está acontecendo uma mudança. Então, isso precisa ser investigado precocemente, por quê? Primeiro que são múltiplas causas para o engasgo, né? Pode ser a apneia do sono, pode ser uma lesão na garganta, pode Isso. ser o refluxo, né? Pode ser um processo neuromuscular que está se instalando e mostrando isso precocemente. Então, é um Perfeito. quadro que realmente
preocupa e que pode ter uma evolução desfavorável. A gente sabe que boa parte das pneumonias dos idosos que tem algum tipo de sequela neurológica, eles vêm pela disfagia, Sim. né? Porque exatamente é algo que mais para frente a gente vai conversar isso um pouco melhor. Então, gente, sentiu diferença, às vezes começa mesmo com a sensação que você falou, com algo preso na garganta, às vezes nem é um quadro do engasgo tão frequente. Procura uma avaliação profissional. Isso, exatamente, né? Para a gente conseguir avaliar e entender o que está por trás disso, né? E quando a gente olha os estudos relacionando a apneia do sono e deglutição, a gente tem bastante coisa. E como eu falei para você, mais importante do que entender se tem ou não tem é saber por quê. E são muitas as hipóteses que a gente acaba encontrando na literatura, né? Então a gente tem a questão das lesões neuromusculares, que a gente vai dar uma atenção já já, né? Se acontece ou não essas lesões, pensando principalmente em região de faringe e se isso compromete. A gente tem vários estudos mostrando o prejuízo que a apneia do sono acaba causando para o reflexo de deglutição. Isso é bastante forte na literatura. A gente pensa também na coordenação respiratória. A gente sabe que precisa de uma coordenação entre respiração e deglutição, né? A apneia da deglutição, para que tudo aconteça de forma segura durante a deglutição. E a gente sabe que os pacientes com apneia têm uma descoordenação de maneira geral, pensando na questão da função respiratória. Então, são várias causas que podem estar justificando isso, né? No meu mestrado, como fonoaudióloga, a gente tinha uma necessidade de descobrir se as questões miofuncionais se relacionavam com o quadro, né? Então, o que a gente perguntava? Por exemplo, a gente sabe que tem muita alteração na funcionalidade da língua. Será que a língua, por exemplo, é uma questão que acaba alterando? E a gente viu que sim. A gente sabe que os pacientes com apneia têm toda uma alteração da funcionalidade da língua. Se a gente pensar em pressão de língua, se a gente pensar em tonicidade, mobilidade, enfim. E a gente correlacionou isso com achados da deglutição por videofluoroscopia. E a gente viu que, principalmente, alguns sinais que a gente tem na deglutição relacionados à eficiência. Então, aquele paciente que tem muito resíduo, que ele engole, mas o alimento não consegue descer completamente. Então, para um pouquinho na valécula, seio piriforme, faringe, enfim. Essa questão, que daí traz a questão da sensação do alimento parado, se relacionou muito com a alteração de língua. Então, esses pacientes, eles têm uma dificuldade ali na questão da coordenação da língua e todos os aspectos relacionados a isso. E, querendo ou não, isso acaba ajudando a ter um problema de deglutição, mostrando a importância da fono dentro de todo esse contexto, né? Exatamente. Eu acho que quando a fonoaudiologia ela adentrou nos estudos da apneia do sono e foi um divisor de águas, aí o primeiro trabalho da professora doutora Kátia Guimarães, Sim. E depois seguiu aí um monte de outras, veio a doutora Vanessa, a doutora Gabriele, né, doutora Gabriele, e todas as fonos, a doutora Fabiane, a doutora Esther Bianchini, enfim, é um grupo de fonoaudiólogas que abriram todo esse caminho. O que nós percebemos é o seguinte, que a língua, ela passou a ter um olhar mais apurado para se entender o papel dela, porque antes só se falava o seguinte, não, o sítio de obstrução retrolingual, retroglossal, era um sítio que acontecia com muita frequência. Mas o porquê que isso acontecia, né? Então, a fonoaudiologia ela veio trazer essas respostas com essas pesquisas tão importantes. E hoje nós sabemos que o indivíduo com apneia do sono, ele tem uma proporção de gordura na língua muito maior do que os indivíduos que não têm a doença ou o quadro grave da doença. Então, o que nós sabemos é que isso acaba influenciando muito na mobilidade da língua, né? E a gente sabe o quanto que a língua é importante para esse processo de deglutição, o quanto que ela conduz adequadamente. E é o primeiro órgão que entra em contato com o alimento, com o líquido, com a saliva. Então, se isso já começa descoordenado da língua, a tendência é que toda essa musculatura aí vá respondendo de forma descoordenada. Perfeito. Então, a fonoaudiologia, ela trouxe esse olhar, né, muito importante para esse órgão que não deve ser desprezado de forma nenhuma. Sim, perfeito. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem mandando aqui, que eu tô acompanhando, tá? As perguntas para a gente direcionar. A gente já tem uma pergunta também falando um pouquinho sobre o papel da fono, né? Se esse trabalho seria feito pelo fisioterapeuta ou pelo fonoaudiólogo. No que a gente está falando, né, a profissão mais adequada para lidar com esses casos, pensando na função, pensando na deglutição, seria o fonoaudiólogo, né? Então, o fonoaudiólogo ele vai conseguir analisar
tanto a questão da musculatura e se precisar realizar exercícios miofuncionais, e também pensando na funcionalidade. Então, a gente está falando que não é só uma questão da musculatura estar alterada. Isso pode afetar a função. Então, a gente tem deglutição, é porque a gente nem está entrando, né? Respiração, mastigação, tem muitas coisas. E o profissional que trabalha com isso é o fonoaudiólogo, tá bom? Muito bom. E agora, Jorge, eu acho importante a gente falar um pouquinho, né? Aquilo que a gente comentou da questão de lesão em faringe, que a gente vê bastante isso, né? Nos estudos, levantando essas hipóteses sobre a questão de se os episódios repetitivos de ronco e de apneia têm poder ali para causar uma lesão neuromuscular. Como que é isso? Na verdade, o que acontece, né? O ronco, ele é uma vibração sonora, né? Então, como vibração, do ponto de vista físico da própria situação, ele causa edema daquela região. Mas também a gente precisa perguntar o porquê que está acontecendo esse fenômeno. E um dos fatores que estão relacionados a esse fenômeno é uma alteração no controle dos músculos da região da faringe e da laringe. Isso pode acontecer, por exemplo, porque estamos envelhecendo, isso é comum modificar, né? E por isso que a fonoaudiologia tem um papel super importante, porque trabalha realmente em resgatar o máximo da funcionalidade dessa musculatura, mas também a gente vê que pessoas jovens podem ter esse problema dessa coordenação melhor da faringe. Eu falo como indivíduo que fez terapia com fonoaudióloga, né? Eu fiz terapia miofuncional para o ronco e para a apneia, e eu digo para você que é importantíssimo esse olhar, porque eu não tinha ideia, mesmo sendo otorrino, o quanto que a minha musculatura da orofaringe ela não funcionava de forma adequada. Com poucas semanas de exercício regularmente, eu tive uma mudança absurda na movimentação, na mobilidade da úvula, na mobilidade do palato mole, e isso muda, inclusive, a nossa própria funcionalidade, porque o que é um tratamento para o ronco e para a apneia, mas, de certa forma, nós estamos atuando porque nós estamos trabalhando com órgãos em comum, que age nas duas formas, né? Então, eu fiz durante um período terapia miofuncional com a doutora Vanessa Eto, Ela e já te realmente... mandou um coração aqui nos comentários. Obrigado, Vanessa. E simplesmente, questão de 3 semanas, eu vi uma diferença enorme no quanto essa musculatura responde a isso. Então, realmente, a gente tem esse papel duplo. O músculo ele pode ser uma alteração muscular, pode vir em resposta do ronco e da apneia, mas também alteração no como a gente vai controlar esse músculo, e às vezes a gente nasce, né, sem um controle muito adequado, que eu acho que é o meu caso, eu não tenho um controle muito adequado disso. A fonoaudiologia, ela tem uma resposta muito importante nesse tratamento. Perfeito. E uma coisa importante, Jorge, também, que é a questão do envelhecimento. A gente sabe que o envelhecimento, ele também é um fator ali importante para a apneia do sono e também é um fator para a disfagia. A gente tem até um termo, presbifagia, quando é relacionado ao envelhecimento. Então, tem duas coisas ali, né, que o envelhecimento acaba impactando. Porém, a gente já tem alguns estudos, eu posso até compartilhar para quem tiver interesse, que mostram que os sintomas, os sinais e os sintomas de alteração na deglutição em paciente com apneia independe da idade. Então, existem alguns estudos mais complexos que conseguem isolar essas variáveis, mostrando que um paciente com apneia, ele pode desenvolver de maneira independente por causa da questão da apneia, né? Inclusive, a gente vê, por exemplo, como que são feitos os estudos normalmente. Eles são feitos de maneira pontual. Então, pegam os pacientes ali com apneia do sono e realizam uma avaliação de deglutição. São poucos, praticamente inexistentes estudos que conseguem avaliar a longo prazo. Então, estudos de coorte, né? Que pega o paciente e vai acompanhando para ver o que está causando. Eu acredito que essa questão do tempo de exposição, né? Quanto tempo você tem um quadro ali não tratado de apneia do sono, que isso acaba tendo provavelmente uma relação bem importante também. Principalmente nesses casos quando se inicia muito precocemente os quadros de apneia, né? Perfeitamente. Uma coisa também que eu percebo na prática clínica, eu talvez não tenha, eu não busquei isso na literatura, mas é uma dúvida que eu tenho muito com relação
as terapias, seja ela qual for, para o tratamento da apneia do sono, e o paciente ele fala que ele melhora muito, né? Por exemplo, o indivíduo usa CPAP e depois de um período, por alguma razão, ele interrompe o tratamento. Ele diz, olha, durante um período eu senti uma melhora, até parei de roncar, mesmo sem o CPAP. Isso Uhum. pode acontecer de forma transitória, por isso nunca deve parar a terapia sem orientação de um Uhum. profissional, porque diminui esse inchaço, esse edema, né, que nós chamamos da via aérea. Então, a gente sabe que o indivíduo com apneia do sono, ele retém mais líquido, principalmente na região da via aérea, durante o sono, né? É Sim. como eu deito uma garrafa e esse líquido distribui. Então, nós podemos ter essa retenção e isso acaba também diminuindo a luz da via aérea e atrapalhando o nosso sono e provocando, né, um risco aumentado para o ronco e para a apneia. Então, gente, é algo muito sério e essa relação aí, ronco e apneia, ronco, apneia com engasgos ou a disfagia, isso já é muito bem documentada e tem uma atuação forte multidisciplinar nisso. Perfeito. A gente tem algumas dúvidas aqui, né? Estão perguntando se isso pode acontecer, né? A questão de apneia do sono e alteração na deglutição, se pode acontecer de uma maneira com co-ocorrência, né? Sem muita relação, mas ao mesmo tempo, seria isso a pergunta? E sim, né? A gente pode ter ali também uma co-ocorrência dentro dessas questões, né? Por isso que é bastante importante também, gente, importante a Vanessa ter trazido isso, mostrar que a apneia do sono ela pode estar relacionada aos quadros de deglutição, mas é fundamental a gente investigar outras causas. Então, quando a gente olha a nossa prática clínica e também quando a gente olha os estudos, existe um limite para a gente conseguir associar. Então, se você tem um paciente, por exemplo, que está perdendo muito peso, que praticamente não está conseguindo mais se alimentar de via oral, com muito risco realmente ali de fazer uma aspiração, uma pneumonia aspirativa, provavelmente não está relacionado ao quadro de apneia. Então, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Como o Jorge falou, se tem uma doença que está iniciando e a gente precisa prestar atenção, o que está acontecendo. Enfim, questões mecânicas muito importantes ali, né, que podem estar acontecendo. Então, sempre ter esse olhar de saber avaliar a questão da deglutição e também descartar. A gente fala muito isso, né? Descartar outras coisas antes de dizer que tem uma relação direta ali com a apneia do sono, né, Jorge? O fato é que nós precisamos, em qualquer queixa de engasgos ou disfagia, nós precisamos olhar essa laringe, porque não é um órgão que nós acessamos facilmente. Uhum. Então, às vezes, tem alguma lesão, principalmente em determinados fatores de risco, como, por exemplo, Sim. pessoas que fumam por longo período, pessoas que Uhum. fazem ingesta de bebida alcoólica em doses elevadas por períodos longos, eles têm um risco maior para lesões. Perfeito. Ou então histórico familiar. Nesses casos, começou a engasgar, tem que olhar essa laringe. Precisa fazer um exame, tanto do ponto de vista anatômico, para olhar, mas também do ponto de vista funcional. Mas o primeiro passo é procurar essa avaliação para nós avaliarmos se há alguma lesão. Não tendo lesão, aí nós vamos seguir já para o ponto de vista funcional. Mas precisa descartar a lesão porque realmente é algo frequente, infelizmente. Isso, perfeito. A gente tem mais dúvidas aqui. Perguntaram como o fonoaudiólogo pode investigar sintomas de disfagia na prática clínica. Então, uma coisa importante é levantar os sintomas desse paciente. Então, a gente já falou aqui, né? Perguntar se esse paciente, ele engasga, né, durante as refeições, com que frequência isso acontece, se ele tem a sensação de alimento parado na garganta quando ele está se alimentando, se ele sente, por exemplo, que ele precisa se concentrar muito para fazer a função, né? Se ele está fazendo muitas adaptações na vida dele, como o Jorge falou. Então, está comendo coisas mais até pastosas para conseguir engolir direitinho, sem ter nenhuma dificuldade. Se apresenta alguma dor, se pode identificar. Acho que o Jorge travou, foi só para mim. Aí, voltou. Agora voltou, né? Eu estou te ouvindo. Ótimo. Isso é uma questão, né? E também na prática clínica, o fonoaudiólogo é importante ele observar a função de deglutição. Então, na avaliação, por exemplo, que a gente tem na MO, a gente já tem alguns indícios para realizar para entender, né, se o paciente ele pode ter alguma disfagia ou não, né? Então, se o paciente engasga, se tem essa sensação de alimento parado e tudo mais. E tem a avaliação específica da disfagia.
Aí o fonoaudiólogo que trabalha com MO, se ele tiver competência, né, para fazer essa avaliação, ele realiza e dá a conduta, ou ele encaminha para um colega que seja da especialidade, tá bom? Mas é importante os fonoaudiólogos que trabalham com os pacientes com apneia e ronco prestarem atenção na função de deglutição. Então, investigar, nós temos questionários que também dá para investigar com mais detalhe a função de deglutição, entender se tem algum sinal ali na avaliação clínica e fazer os encaminhamentos ou incluir, né, no próprio planejamento, se caso tenha competência para isso, tá bom? Então, isso é importante. E eu acho que o caminho inverso também é válido, né? Porque a gente tem muitos profissionais da fonoaudiologia que são especialistas na área exclusivamente da disfagia e atentar para as questões do sono junto. Então, às vezes o indivíduo vem com os engasgos e também questionar questões relacionadas ao sono, como que esses engasgos estão acontecendo, né? Já que tem essa relação tão próxima. Perfeito. Jorge, tem uma pergunta aqui, perguntando sobre sarcopenia e apneia do sono, sobre essa relação. Bom, assim, de uma forma geral, a gente sabe que a apneia do sono ela pode alterar funções metabólicas importantes, né? Com relação à sarcopenia, não há tantos estudos mostrando ou uma relação forte entre isso. A gente não pode dizer que não há, mas não há estudos metodologicamente sólidos para mostrar isso. Mas o que a gente sabe é o seguinte, que a apneia do sono ela tem uma alteração no músculo, mas não necessariamente mais no quanto esse músculo funciona e não necessariamente se esse músculo está enfraquecido por uma estrutura muscular que não está bem sendo produzida, né? Que a gente acontece isso muito na sarcopenia. Mas o que a gente sabe é que tem desde questões neuromusculares envolvidas nesse músculo ou uma utilização inadequada, porque a fonoaudiologia, quando vai avaliar um paciente com queixa de apneia e ronco, eles identificam todas as funções de grupos musculares muito importantes e, por vezes, precisa trabalhar outro vai ficar para um segundo momento, né? Então, de certa forma, essa avaliação é fundamental para entender esse processo e atuar de forma muito mais precisa. Perfeito. Temos outra pergunta aqui, se é possível observar indícios de apneia ou disfagia em bebês. Então, os bebês, de uma forma geral, eles têm algumas questões que são bem diferentes dos adultos, né? Primeiro que a laringe ela é mais superiorizada. Então, esse espaço aí que a gente tem, esse tubo muscular, nos bebês ele é um pouco menor. Tanto que, às vezes, as mães chegam no consultório, doutor, tem uma alteração na garganta do meu filho, eu estou vendo uma outra linguinha lá atrás. Por quê? Nós estamos observando, né? A epiglote dessa criança, devido isso ser muito, muito superiorizado. Então, por ter, às vezes, não ter um espaço tão longo, a gente tem alguns cuidados com o bebê, né? O bebê, ele pode... É difícil, o bebê não vai alimentar totalmente deitado, porque isso favorece. Tem a questão da tuba auditiva, que ela é mais horizontalizada. Então, os bebês, eles têm outras formas de funcionamento, porque isso não está tão maduro ainda. Então, tem bastante diferença. E, por isso, agora, quando a gente fala de apneia nos bebês, já tem um componente um pouco diferente dos adultos, né? Esse componente neuromuscular, ele é secundário nisso. A gente fala muito de questões anatômicas, né? E é lógico que, por exemplo, uma respiração inadequada, ela vai alterar a funcionalidade dos músculos. Mas os músculos aí não seriam a causa principal, mas seriam mais uma consequência dessa respiração inadequada. Perfeito. Tem bastante coisa chegando aqui. A gente já recebeu um recadinho aqui, ó, que daqui a pouco a gente vai precisar encerrar. E com certeza eu e o George, a gente está à disposição para continuar também a discussão. Tem mais uma dúvida aqui que eu recebi aqui na caixinha da própria ABS. Se a apneia do sono é hereditária, perguntando para a relação com os bebês, principalmente, né? Uma preocupação ali. Talvez os pais aqui preocupados. Bom, a apneia do sono, ela tem relação com diversas situações e existe um grau de hereditariedade, sim, mas não é uma situação predominante nisso, né? Então, é lógico que, por exemplo, é muito comum numa família que já tem pessoas que roncam desde sempre, né? Porque, por exemplo, tem aquele indivíduo que ele passou a roncar em determinada fase da vida, porque ele ganhou peso, porque ele teve uma piora da respiração, e aí são outros fatores. Mas quando a gente tem familiares, então a gente precisa olhar que há sim um certo grau.
mas não é o fator predominante nesse processo. Sim, perfeito. Estão perguntando também sobre a miastenia grave, se tem mais propensão a ter apneia. Toda doença neuromuscular, ela tem alteração na ventilação, né? Na respiração. Nós chamamos de ventilação toda a nossa capacidade de promover a nossa respiração, né? Então, é um processo ativo, então, que a gente precisa de todos os músculos. Esses músculos, eles, quando não funcionam bem, eles não recrutam todo o funcionamento dos órgãos para a gente respirar. Então, principalmente em determinados graus da doença, você vai precisar compensar com uma ventilação mais adequada. E quando nós dormimos, nós temos uma mudança nesse grau da ventilação. Então, às vezes, a apneia do sono é exatamente isso. Nós respiramos muito bem durante o dia, mas quando chega a noite, muda o controle dessa respiração. E por isso, a gente obstrui mais. Então, nos portadores de doenças neuromusculares, ele pode sim ter uma chance maior de eventos do tipo apneia. Perfeito. E aí a pessoa perguntou sobre a disfagia. E sim, também pode ocorrer a disfagia e entra muito naquilo que a gente falou da co-ocorrência. Então, por exemplo, a gente tem a doença de Parkinson, que acaba causando uma questão da alteração na deglutição, e também a gente sabe que tem ali, pode ter uma questão de apneia do sono também. Mesma coisa com várias outras doenças, né? Que a gente tem ali, que muitas coisas podem acontecer no mesmo caso, né? As coisas, a gente gostaria que tudo fosse como um livro, que tem cada capítulo separado, mas às vezes vêm as coisas concomitantes. E Isso. diferenciar, muitas vezes, vai a depender da evolução de cada quadro, né? Então, é um acompanhamento mais precoce possível. Então, se você está percebendo alteração, começou a roncar do nada, começou a engasgar do nada, tudo junto, opa, precisa de avaliação. Tem alguma coisa que mudou. Pode ser algo pontual, algo leve, mas, infelizmente, às vezes, podem ser sinais precoces de doenças mais sérias. Perfeito, Jorge. Acho que a gente tem que caminhar aqui para o final. Eu acho que o que fica de recado para todo mundo é a importância de relacionar o sono e a parte da deglutição. Então, os profissionais que trabalham com a apneia do sono terem esse olhar atento de perguntar para os pacientes se tem queixa relacionada à deglutição, de fazer perguntas mais direcionadas, né? Se engasga, se tem a sensação de alimento parado, e da importância do fonoaudiólogo dentro dessa equipe se existirem essas queixas, né? Porque o fonoaudiólogo que é o profissional que vai conseguir realmente avaliar e dar realmente uma conduta mais adequada em casos de alteração na função de deglutição, né? Mais alguma consideração, Jorge, para a gente encerrar? Quero agradecer o convite, dizer que o sono ele é uma área dentro dos profissionais de saúde que ela é multidisciplinar e está aí a beleza dessa área, né? Então, perguntaram aí se o fisioterapeuta poderia fazer determinado tratamento, se o fono pode fazer, o que o médico faz. O importante é que cada um tem um papel muito bem definido. Sim, exatamente. E quando nós trabalhamos em conjunto, nós conseguimos o melhor resultado para o nosso paciente, que ele é o nosso protagonista aí da história. Obrigado mais uma vez, fiquei muito feliz com o convite. Perfeito, perfeito. Então, pediram para a gente avisar também, para vocês acompanharem a programação. A gente vai ter outra live agora às 7h30. E vocês podem conferir a programação no semanadosono.com.br. Tem lá dia por dia para vocês conseguirem acompanhar tudo que está acontecendo aqui nessa Semana do Sono, certo? Muito obrigada, George. Muito obrigada a todo mundo que compartilhou, que mandou dúvidas para a gente. E estamos disponíveis aí para continuar a conversa, né? Muito obrigada, gente. Boa noite, bom sono. Tchau, tchau. Bom sono.